E o Senhor trouxe para mim algumas verdades que é necessário que esteja apregoado nesta noite. Apenas aparência. Eu não vou mandar você dizer para o seu irmão isso, apenas aparência, para que isso não tenha peso sobre ele e que ele não se sinta envergonhado ou chateado por isso. É apenas um tema, mas algo necessário. A Bíblia vai dizer que Jesus, a entrar na Betânia, que Jesus teve fome e vai ver uma fogueira. E provavelmente essa fogueira estava chamando a atenção, porque ela chama a atenção de Jesus. Eu quero desde já dizer que a aparência chama a atenção. Quantos de nós somos levados em situações que aparentemente parecem ser o melhor? Aparentemente é saciado, aparentemente tem água e aparentemente eu vou ali porque eu sei que dali eu me encherei. E a gente percebe que nem tudo que parece nem tudo que diz ser belo tem beleza de verdade. Porque o que eu fui chamar a atenção desse trecho foi entender que não é o que chama a gente, mas é o que o fruto, que a árvore produz, podendo ou não saciar alguém ou matar a fome de alguém. É por isso que o Senhor falou comigo que era necessário falar sobre isso para entender. Não basta ter apenas folhagem, aparência. Não é necessário que seja visto pelas pessoas, mas há uma necessidade de ter fruto para saciar alguém. O texto vai dizer que quem estava com fome? Jesus, o Senhor, depois de ter trabalhado, podemos dizer assim, de ter ensinado, de ter passado por Jerusalém, ele entra em Betânia e ele vê algo que aparentemente. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que o próprio Jesus, no final do texto, eu quero já adiantar, o Senhor vai então lançar sobre esta figueira o que para alguns é maldição. E para mim, eu quero dizer que é mais um milagre de Jesus. Alguns estudiosos tentaram tirar isso como um milagre. Por quê? Porque é muito mais fácil identificar milagre quando alegra o coração da gente, quando alegra o nosso quando satisfaz a nossa alma. É bem mais notório esse milagre quando a gente percebe que algo que acontece que vai nos elevar ou vai levar a gente para um pensamento de alegria. Mas esse texto existe, irmãos. Há um milagre de Jesus quando Jesus amaldiçoa aquela árvore. Eu nem sei, você sabe, que alguns milagres de Jesus realizou. Jesus curou os cegos, milagre extraordinário. Muitos cegos foram curados por Jesus. Paralíticos foram curados da sua paralisia por Jesus. Jesus ressuscitou mortos, pessoas que aparentemente, ou seja, que estavam mortos, foram ressuscitados por Jesus. O amigo Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Quantos milagres o Senhor fez, prodígios, milagres, mas aqui é que eu quero trazer você a este milagre, que talvez para você não é um milagre, mas para mim é um milagre, porque este milagre pode trazer vida nessa noite hoje. Não é aparência, porque no dia do juízo final não terá mais tempo. E se aparentemente fosse folha, vai continuar sendo folha, vai secar, vai morrer e vai ser lançado no fogo. É por isso que eu vejo a necessidade de trazer esse milagre hoje. Veja, Jesus teve fome e precisava saciar. E dentro da Betânia, Jesus procurou e não tinha. Eu quero chamar a sua atenção para que a primeira lição de hoje é que você possa identificar isso, que foi enganosa esta aparência. Enganosa aparência. Eu quero que você tome cuidado com isso. Cuidado. Não seja enganado pelo aquilo que parece ser aparência. Tenha cuidado com quem aparentemente diz ser sincero. E nisso, a gente pode fazer um exame de si mesmo. Examine-se como homem a si próprio. Eu olhando para dentro de mim. Eu examinando a mim mesmo. As minhas atitudes, as minhas ações, os meus comportamentos, a minha vivência, a minha trajetória, a minha devoção, o meu devocional, a minha entrega, o meu ser. Eu sou certo.
examinar também as pessoas que estão nos rodeando, nos convidando. Os convites que chegam até a gente, os falsos amigos, as falsas ligações, os falsos eventos, as falsas doutrinas, principalmente, que nos rodeiam. Seja um examinador. Jesus, ao chegar em Betânia, que ele vê a figueira ali cheia de folha, ele vai com fome em direção à figueira. Jesus, ao chegar na figueira, Jesus começa a examinar as folhagens. Sinto Jesus examinar a mim e a você nessa noite. Tem folha? Aonde tem folha, Jesus chega e chega para examinar. É o próprio Jesus examinando. É o próprio Jesus olhando. É o próprio Jesus verificando. É o próprio Jesus sendo chamado a atenção. Quantas vezes, irmãos, a gente é chamado a atenção por barulhos e movimentos, que quando a gente examina, a gente vê, não é figo, é folha. É folha. Cuidado com as folhas. Folhas não é alimento. Jesus procurava figo, não folha. E é por isso que eu quero dizer que a segunda lição de Jesus nessa noite é examinar. Tem boca de crente, veste saia grande, blusa composta, cabelo longo, não falando mal disso, usa gravata, usa terno, igreja pentecostal, diz que mas cuidado, e os frutos? Para matar fome. Quando eu digo frutos, irmãos, eu falo saciar-se alguém com a palavra de Deus. Tem vida aí. Se alguém chegar morto, tem palavra de vida aí. Se alguém chegar desanimado, tem palavra de ânimo aí. Se alguém chegar fraco, tem força de Deus para fortalecer. Tem trigo aí para alguém saciar-se. A aparência chama a atenção dos famintos. A aparência faz com que os famintos chegam até a figueira. E se não tiver como saciar, se não tiver como alimentar, se não tiver o suprimento, como? Se não tiver, cuidado, porque o próprio Jesus estava com fome e foi examinar a figueira, cuidadosamente examinando. Eu sinto Jesus examinando a gente cuidadosamente, cuidadosamente, em uma velocidade que o Senhor quer trazer para a gente esse suprimento para dar. Digo isso várias vezes. A gente não tem nada se o céu não for dado, não for confiado, não for entregado a gente, não for permitido por Ele. A gente não tem nada se Ele não dá. A gente não vai em lugar nenhum se Ele não levar. Os nossos pés não serão elevados se Ele não quiser. Está se preparando para ser levado por Ele, para ser conduzido por seu Espírito. Estamos nos preparando para ter esse momento de matar a fome de alguém. Quantas situações passamos? Situações embaraçosas, adversas, que somos surpreendidos em tragédias, somos surpreendidos em diagnósticos. E a família quer uma palavra de força. Nós nos metemos em situações no qual as pessoas esperam da gente uma palavra que traz vida, uma palavra que traz ânimo, uma palavra que traz força. E se não tiver, como vai ser? A casa vai desabar, todo mundo vai surtar, todo mundo vai se desesperar. Vou pedir aos crentes 6 horas por dia. É tipo assim, irmão, ora por
mim. Está orando, está buscando, está meditando, está sendo essa figueira produtiva, está frutificando. Porque as pessoas acham que frutificar é apenas ser visto, mas esquece que a gente começa a se frutificar no íntimo com Deus, para Deus são todas as coisas. Os frutos nascem no coração humano através do amor, da compaixão, da misericórdia, quando temos para alguém. Se não tiver, é em vão as obras, e elas são passageiras. É tão notório você ver quem tem o Senhor e quem não tem, porque muitas vezes a palavra de misericórdia falta nos lábios daquele que não tem o Senhor. Por quê? Porque não se preocupa se está juntando ou se está afastando, porque usa da autoridade como a palavra doutrinária muitas vezes. Afasta. Ei, a gente precisa entender que nem todo mundo está preparado para receber uma palavra dura, mas é necessário ouvir a verdade, mas expressando com sabedoria, com inteligência de Deus, para não afastar ninguém, para não levar ninguém a sair, a se afastar. Cuidado, seja esse, cuidado com os outros. Amor é demonstrado através de cuidado, de carinho, de afeto e de oportunidade para levar alguém a crescer. Para de achar que só você é que deve estar, deve crescer e deve ser. Seja um líder, seja alguém que consiga enxergar em alguém a oportunidade de produzir, de frutificar, de ser, de se desenvolver, de crescer, de ajudar, de participar. Confie em alguém esta palavra, para que essa palavra gere nesse coração vida. Chega de sequidão, chega de tristeza, de amargura, de divisão, de afastamento. É hora de chegar a Deus e de se aproximar-se dos outros, unânimes, em oração, em participação, em entrega, em envolvimento, em compaixão, e acreditar até mesmo no improvável. E acreditar. Se não fosse assim, você não estaria aqui. Se o Senhor não tivesse te dado a oportunidade, se não fosse assim, eu não estaria aqui. Se o próprio Deus não tivesse me pegado pela mão, apagado as minhas transgressões, curado as minhas feridas e derramasse um vinho novo que todos os dias eu peço mais. Dá-me, Senhor, para que eu não morra, que eu não caia, que eu não peque, que não me torne seca. O Senhor entrando em Betânia, examinando as coisas. O Senhor entrando na igreja, examinando a você, examinando a mim. Jesus entrando aqui e examinando. Esse é um texto tão lindo que o próprio Jesus, ao passar ali, ele vai passar entrando num templo montado num jumentinho, sendo ele o rei, sendo ele o Senhor. Poderia ele ter entrado numa realeza, mas sempre é ele montado e um jumentinho para dizer: eu sou o Senhor. E apago as transgressões, mas eu lavo os pés dos meus filhos. Ora, não estou eu vestido de ouro e prata, mas estou eu dizendo: vim servir. E você que não é ninguém, diz que é, mas não é. Quantas vezes dizemos que somos e não somos? Quantas vezes diz que é rica, mas é pobre espiritualmente?
uma estratégia. Me ajuda, Senhor, uma estratégia. Mas esse texto também vai trazer para mim e para você que Jesus, ao examinar aquela figueira e ver que ela estava seca, e algumas traduções, estéril, não produzindo fruto, Jesus ali vai fazer um novo milagre. Dessa vez, diferente dos milagres que acostumamos a conhecer. Não é cego que ele vai dar visão. Não é surdo que ele vai mandar ouvir. Não é morto que ele vai ressuscitar. Mas é uma figueira estéril que ele vai amaldiçoar. Ele vai dizer para a figueira: tu vai continuar do jeito que tu está. Imediatamente, esta figueira seca, e este milagre acontece na presença dos discípulos. Durante todo esse ano, a gente teve a oportunidade de frutificar, de multiplicar, de somar, de ajudar alguém, de ser por alguém, de ser pela obra, de ser pela gente, de ser pela nossa família. E muitas vezes deixamos de ser. Mas Jesus está aqui. Da mesma forma que Jesus está aqui. Da mesma forma que Jesus realizou milagres em Betânia, Jesus realiza milagres aqui dentro da igreja. E eu quero que você faça um autoexame de si mesmo, de todo o seu ano, de toda a sua trajetória. E quero que você seja levado a ouvir do próprio Jesus. O que ele fez durante todo este ano? E eu quero te levar, então, a ouvir de Jesus. Ouça as palavras de Jesus para você nessa noite. Não me responda, mas fique com a resposta para você mesmo. Irmãos, esse texto leva a gente ao dia do julgamento. E quem não produzir nada, não terá mais a oportunidade de produzir mais. Quem não frutificou mais, não terá mais a oportunidade de frutificar mais. Quem não foi, não terá a oportunidade de ser. Ou seja, quem não permaneceu fiel, não entrará, não será por ele, não será conduzido por ele. Esse texto leva a gente a se examinar e ter cuidado para não precisar ouvir de Jesus, e nós não teremos mais oportunidades. Ou seja, todo tempo a oportunidade foi lançada, porque a palavra do Senhor, ela traz para a gente esse acesso de sermos livres, vivemos para ser livres, e temos uma missão, a missão que foi dada pelo Pai para nós, a pregoar o Evangelho nas nações, até os confins da terra. Foi entregado essa mensagem, foi entregue esta palavra, essa ordenância para mim e para você. Ele não fez exceção de pessoas, mesmo separando alguns, ele entregou a gente a oportunidade de apregoar, de anunciar, de ser, de produzir, produzir. Seja essa figueira que dê muitos frutos. Aleluia, graças a Deus.
diz, que fala, que nos usa, que nos usará e que fazer e vai fazer diferente de você. Mas é isso. Fortalecido. Com verdade. E sempre prudentemente examinar da palavra de Deus. Quando a gente encontra todas essas verdades da palavra de Deus, começa a ser praticante dessa verdade. Nós não seremos enganados pela aparência. E nós não seremos conhecidos aparentemente por ninguém. Mas vamos trazer às pessoas a verdade da palavra de Deus. Talvez você não tenha a experiência de ver uma figueira. Talvez você não teve a experiência de colocar a mão nas folhagens de uma figueira. Mas eu creio, eu acredito que você viu a necessidade que você tem de ser o alimento, de ser a água para mim. Eu entendi que essa palavra foi só para gerar em você essa vontade de produzir algo no meio de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe essa palavra para que o seu amor crescesse pela obra, para que o seu amor crescesse pelas pessoas e para que você se entregasse a este amor de verdade, produzindo bons frutos. Eu sei que é aqui que produzirá frutos, porque sinto este terreno, sinto aqui crescer figueiras produzindo fruto, porque sinto aqui um lugar onde tem um enchimento espiritual de Deus para pessoas. Por isso que Deus deu essa oportunidade. Ainda estou. Estamos em dezembro e Deus traz para mim e para você essa oportunidade. O Senhor, Ele não quer ver a aparência da igreja, mas Ele quer ver a verdade. Ele não quer ver apenas barulhos, mas Ele quer ver crentes fiéis, que examinam a palavra, que buscam o Senhor. Alguns dias atrás, o Senhor trouxe no meu coração que Ele não levanta pastores, que Ele não levanta líderes, que Ele não levanta obreiro, que Ele não levanta levita, que Ele procura adoradores, que adora Ele em espírito e verdade. Ele procura e quando Ele encontra, Ele enche. E Ele enche e faz deste vaso ser um vaso que produz, que dá no dinheiro e que derrama azeite por onde passa. Porque as pessoas ficam procurando o Senhor descer do seu trono, segurar a mão, levantar, abrir a palavra, colocar na mente e no coração, sem querer se esforçar. Mas Deus está dizendo: eu procuro um coração que volte para a igreja, esteja disponível, que se entregue na oração e quer ser cheio de fogo. Porque o Senhor não vai levantar para pegar o fogo, não. Para. O Senhor está procurando quem quer, quem quer ser, quem eu enviarei, quem quer ir, quem quer ser levado, quem quer ser cheio, quem quer ser usado, quem quer falar, quem quer viver, quem quer pregar, quem quer tocar, quem quer evangelizar, quem quer ter dons, quem quer expulsar os espíritos malignos, quem quer ter visão aberta, quem quer ser rezado, quem quer. O Senhor está dizendo isso. Eu não vou segurar a tua mão, eu estou à procura. Quem quer os meus dons? Aleluia! Quem quer derrama, quem quer me dar, quem procura acha, quem bate a porta se abre, quem chama ele responde. Quem quer? É o Senhor está dizendo: quem quer? O Senhor quer dar. Glória a Jesus. Quiser. E com isso, eu quero que os irmãos abram a palavra em João. Volta para mim, Clara, me fazendo um favor. João 15. João 15.
2, do versículo 2 em diante, que vai dizer assim: toda vara em que em mim não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Pois já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara que secará, e colhendo o lançam no fogo e arde. Ele é a videira verdadeira. É necessário estar nele para dar frutos e bons frutos. Glória, que daqui saia bons frutos. E que eu seja um dos testemunhos que eu possa visualizar. Espero muito que esteja junto com vocês. Quando daqui saem os bons frutos. Glória a Deus. Que eu gere frutos e você gere frutos. Que você possa testemunhar dos frutos que Deus nos dá. Da mesma forma que eu desejo que a amada igreja, que eu possa testemunhar bons frutos saindo de você e matando a fome de alguém. Com isso, eu me entrego essa oportunidade em nome de Jesus.